Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. O episódio de hoje é sobre mitologia grega e foi pedido por João Marcos Carreira, que é professor de História e dá aula para a sexta série. E os alunos do João Marcos gostariam de montar uma peça sobre mitologia. Estou aqui para dar algumas ideias e desenvolver um pouquinho o tema. A mitologia grega é nada mais, nada menos que a religião dos gregos. E não apenas dos gregos, mas da maioria dos povos que se consideravam com alguma tradição helênica ou que tinham afinidade. Tanto que a mitologia romana é praticamente uma transliteração da mitologia grega, apenas mudam os nomes e uma ou outra função dos deuses. Então, como é que era essa religião grega? Os deuses gregos são antropomorfizados, quer dizer, eles têm aparência humana. Eles têm não apenas a face e a aparência em geral humanas, eles também têm sentimentos humanos. Embora cada deus grego seja a personificação de uma força da natureza ou de um elemento do mundo natural, eles se comportam como pessoas. Eles têm ciúmes, inveja, raiva, paixões de todos os tipos. É difícil trabalhar essa mitologia com crianças ou pré-adolescentes porque há muito sexo envolvido na religião dos gregos. Em parte porque a Grécia, como a maioria dos povos que praticavam o politeísmo, mantinha uma relação muito mais aberta em relação ao sexo do que as religiões do livro. Há muito na mitologia grega a sugerir essa ligação indissolúvel entre sexo e fertilidade, e a fertilidade como sendo o dom maior da vida. Em parte porque a maioria desses povos antigos, não apenas os gregos, mas os egípcios, os sumérios, os babilônios, eram povos de agricultores e criadores de animais além de guerreiros. Então, a fertilidade é algo muito importante para a sobrevivência dessas sociedades. O Pai dos deuses, o Deus Supremo, tem que ser alguém fértil, porque sem fertilidade não há vida, e sem vida não há a existência da sociedade humana. Então, Zeus, que é o pai do grande panteão grego, ele é literalmente um grande pai. Ele é pai de muitos deuses, semideuses, semimortais. Ele tem filhos com ninfas, com deusas, com humanas, mortais. Zeus espalha a sua semente do mesmo jeito que um agricultor faria pelos campos. Essa noção de fertilidade, em que o sexo não é apenas o espelho da luxúria, como seria para as religiões do eixo judaico-cristão, essa noção de que o sexo é vida e que é a transmissão da vida, está muito presente na sociedade grega, está muito presente no modo como os gregos praticam a sua religião. Além dos deuses representarem elementos e aspectos do mundo natural, eles também têm um relacionamento direto e uma interferência direta na vida dos seres humanos. Então os gregos conversam com seus deuses, invocam, sacrificam, procuram os oráculos para ter algum tipo de comunicação com esses deuses, mas principalmente eles invocam, porque os nomes nessas sociedades
eu não diria primitivas, está longe de ser primitiva. A sociedade grega era uma sociedade extremamente sofisticada do ponto de vista intelectual. E ainda assim, os gregos mantinham uma relação com a palavra que era uma relação quase sagrada, porque os nomes têm poder, as palavras invocam. Se eu digo livro, eu estou falando de um objeto, eu estou trazendo esse objeto à minha presença no ato da fala. Mesmo que o objeto aqui não se encontre, mas eu estou invocando a imagem, o conceito do livro a cada vez que eu pronuncio a palavra. E os gregos tinham muita consciência desse papel da palavra na vida humana. Então, a sua adoração, o seu modo de praticar a religião era intimista, era próximo, os deuses estavam presentes, tão presentes que quando Heródoto escreveu a sua história, o tempo todo esteve dialogando com os deuses que interferiam nos fados humanos. Então, é uma sociedade complexa. Eu não sei como é que você vai filtrar isso para as crianças, João Marcos, porque muito do que se convencionou chamar de mitologia tem a ver com aspectos da vida cotidiana, tem a ver com essa interação entre o homem, seu meio, a natureza e o divino, o sagrado, o sobrenatural. Eu sugiro, e nesse ponto sugiro que você procure na internet, porque há bastante material, que você trabalhe com eles a história de Hades e Perséfone. Só para dar uma pincelada geral, Hades é o senhor do mundo subterrâneo, porque os gregos não acreditam em céu ou inferno. Se você se destacou, se você foi um herói ou um semideus, você pode, por seus atos, subir ao Olimpo e conviver com os deuses, mas todo o resto dos mortais, independente de terem sido bons ou maus, depois da morte vão parar no mundo subterrâneo, e quem reina no mundo subterrâneo é o Hades. Hades queria uma esposa, e ele se apaixonou por Perséfone. Perséfone, que era a filha de Deméter, que é uma deusa que encarna os aspectos da fertilidade e da natureza, e Zeus, evidentemente, uma das filhas de Zeus, Perséfone. Inclusive, nascida antes do casamento de Zeus com Hera. Então ela não é uma filha adulterina, ela não é alguém que Zeus gerou assim, né, como muitos outros deuses e semideuses que aparecem sendo pontos de conflito na vida de Zeus. Não, Perséfone nasceu antes que Zeus conhecesse Hera. E Deméter é uma mulher muito determinada. Ela não quer que Perséfone se case com Hades, porque Hades, além de ser irmão de Zeus e ser muito poderoso, encarna um aspecto da vida que não agrada a Deméter, porque Deméter simboliza a fertilidade, simboliza a passagem das estações da vida. E Hades significa o depois da morte. Então, Deméter não quer que a sua filha se case com Hades. Então, Hades sequestra Perséfone. E Perséfone é levada ao mundo subterrâneo. E ela sabe que se ela interagir de alguma maneira com esse mundo, ela terá que ficar nele. Porque existem regras na passagem dos mundos. Hades lhe oferece comida, Perséfone recusa. Hades lhe oferece bebida, Perséfone recusa. Enquanto isso, Deméter percorre céus e terras e, auxiliada por Hermes, descobre onde se encontra a filha e vai invocar Zeus e pedir a filha de volta. Nesse meio tempo, Perséfone consumiu algumas sementes de romã que Hades lhe ofereceu. Então, quando Zeus chega para interceder nesse conflito entre Deméter e Hades,
Perséfone já se encontra ligada de certa maneira a Hades por ter consumido sob seu teto. Eles acabam chegando num acordo e faz-se um cálculo pelo número de sementes que Perséfone consumiu. Em algumas histórias são 3, em outras são 4, em outras é apenas uma. Mas a questão é que metade do ano Perséfone passa com Hades e a outra metade ela sobe ao mundo da superfície para ficar com a sua mãe. E é assim que os gregos explicam a diferença entre as estações, porque no inverno, quando Perséfone convive com Hades, Deméter fica tão triste e solitária que ela coloca a natureza para dormir, quer dizer, ela recolhe as folhas das árvores no outono e estende um cobertor branco de neve no inverno e mantém a natureza adormecida até que a sua filha volte na primavera. É uma história bem bonita e eu acho bem interessante de se trabalhar com crianças. E por ela você pode abordar todos esses aspectos que ligam o mundo natural e os aspectos da natureza à personalidade dos deuses. E como a personalidade dos deuses, por ser tão próxima das paixões humanas, consegue fazer essa intermediação. Eu acredito que você, pesquisando na internet, você vai encontrar diversas versões desse mito, você vai encontrar material farto para trabalhar com seus alunos. Eu me lembro de um curta de animação que passou na TV Cultura, daqueles de stop motion, isso na virada do milênio. Minha filha era bem pequena e eu costumava assistir com ela e era muito bonito. Eu procurei na internet, não consegui encontrar. Talvez seja o caso de pesquisar no acervo da TV Cultura, se eles tiverem alguma coisa online. Eu não tive tempo de ir além de uma pesquisa rápida no YouTube e no Google. Mas a ideia é essa, você pode trabalhar o mito de Perséfone e Hades e mostrar para os seus alunos que a mitologia não passa de uma religião diferente, do modo como os seres humanos de outra época e de outra cultura se relacionavam com o divino, com o sagrado, com os mistérios do mundo e da natureza e do mundo sobrenatural. Como é que eles faziam ligações e como é que eles procuravam conviver com esse mundo que os cercava. Eu espero que te ajude. Eu fiz bem rápido porque você me falou que estava com uma certa urgência de calendário. Qualquer outra dúvida que você tiver, entre em contato comigo pelo Facebook, eu te passo mais material, a gente conversa mais. Mas no geral é isso. É bom que você aborde com eles toda essa parte da cultura ligada aos mitos, de como esses mitos são constitutivos na sociedade humana, como é que eles permeiam e mediam as relações entre os seres humanos. Dá para comparar perfeitamente no modo como as pessoas praticam suas diferentes religiões hoje em dia. Dá para comparar com a influência dessas histórias ainda hoje nos contos de fadas e em toda a mitologia moderna, porque existe uma mitologia moderna, existe todo um conjunto de histórias que parecem se repetir e se repetir na trajetória humana. Então essas histórias de amor, essas barganhas, não é a primeira vez que os seus alunos vão ouvir uma história com esse tipo de fundo. Então dá para você trabalhar isso e dá para que eles tenham uma ideia mais ou menos, né, da Grécia a partir dos seus mitos. Então, qualquer coisa você entra em contato e eu te respondo.